galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é um daqueles dias onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e quem sabe nos prepararmos melhor para o futuro. Sim, temos um dossiê histórico. E não é história muito antiga não, mas uma história muito importante. Momentos de relembrarmos coisas relevantes, importantes que aconteceram na administração Bolsonaro, tem tudo a ver com o momento atual e vai estar na segunda parte do vídeo hoje com aquela foto Lula, Eduardo e Trump. Você já deve imaginar que também vamos falar da questão das tarifas. Ontem mais algumas tarifas foram removidas e isso é o fio que vai nos levar a uma história que, assim como o Botox é utilizado aí na questão de estética para corrigir algo de forma não permanente, né? Você está sempre tendo que dar uma retocada. Vamos falar sobre questões provisórias que envolvem a liberdade. E eu não usei a questão do Botox à toa. Mas antes, vamos abrir o nosso vídeo falando da oficialização da nomeação do Messias para o Supremo. Lula falou que ele mesmo já mandou para o Senado. Agora esperar aí a questão da sabatina, ver o que vai rolar. Saíram algumas notícias, quero mostrar para vocês. Enfim, já vamos começar de forma bem acelerada, porque tem muita coisa e eu vou até o fim. Eu tenho que ir até o fim. Hoje, inclusive, eu mudei o braço do microfone, botei aqui o suporte antigo, que o vídeo antes ficou um pedaço sem som. Eu já comprei um suporte novo, né? Pô, a imagem pode até falhar, mas o áudio falhar, aí fica complicado, né? Mas enfim. Antes de chegar no dia de ontem, eu vi algumas coisinhas relacionadas à nomeação do Messias, que saíram aí nas últimas 72 horas, 96 horas. Mônica Bergamo veio falar o seguinte: Lula recebe Pacheco e diz que indicará Messias para o Supremo. Teve uma reuniãozinha na terça-feira aí, Lula chamou Pacheco, sentou lá, falou: irmão, me perdoa aí, não vai ser você, vai ser o Messias, vai ser o Bessias, né? Então relaxa aí e vamos que vamos, pensando aí nas eleições de 2026. Mas não adiantou muito. Tá ali, ó. De acordo com interlocutores que têm acesso a Lula e a Pacheco, Lula disse que precisava do senador em Minas como candidato ao governo em 26. A notícia já chegou ao parlamento e irritou o Davi Alcolumbre. E o Pacheco não ficou muito animado porque, gente, é aquela disputa que é disputar só para tentar garantir mais votos pro PT, porque a chance do Pacheco ganhar em Minas é zero. Aí, ainda no dia 18, no pós-reunião, Alcolumbre sinaliza descontentamento com o Messias no Supremo. Se eu pudesse, faria indicação. Isso que ele falou publicamente foi uma aspas. Alcolumbre tá ali, né, após a notícia. Ele falou com jornalistas, aspas, tem que esperar a indicação, fazer o quê? Se eu pudesse, eu faria a indicação, né? Isso do Pacheco. Afirmou Alcolumbre a jornalistas ao ser perguntado sobre a indicação. Aí, vem a turma da CNN, tá sem a logo, mas é da CNN. Ligações recusadas e clima de ruptura. A tensão entre Alcolumbre e governo. Indicação de ministro do Supremo abala a relação entre Palácio do Planalto e o presidente do Senado. E o Globo falava assim, ó, 79ª briga do Centrão com o governo. Preparem o bolso, lá vem mais emenda. Bom, não veio emenda ainda, mas prepare o bolso. Prepare. Realmente ele estava certo ao falar isso. E essa história, o governo brigou com o Centrão. O governo tá brigando com o Centrão desde sempre, né? E o Centrão segue na base do governo. Aí, vem a turma do Estadão. A ala do governo teme fritura de Messias após Lula ser aconselhado a empurrar a indicação para 26. Isso não aconteceu, mas se gerou essa especulação. E estava assim, é um grupo que defende que Lula oficializa a nomeação apenas em 2026, com o objetivo de deixar a poeira baixar no Senado. Após ele descartar o Pacheco para a vaga, há nessa ala quem sugira a substituição de Messias por Bruno Dantas. Outros governistas querem que a indicação saia nesta quinta, dia 19, por temerem que Messias vire alvo de fritura, ainda maior se o anúncio ficar para o ano que vem, quando o ambiente político está mais contaminado pelas eleições. Acabou saindo aí quarta foi dia 19, quinta é dia 20, né? Ou seja, foi ontem. O argumento, que será usado por interlocutores do chefe da AGU no Senado, é que ele é mais próximo do perfil do Zanin do que Flávio Dino. E aí vocês entendem, né? Porque o Centrão tem restrições ao Messias. Não é pelo notório saber jurídico, é por
Porque eles têm medo de vir mais um Flávio Dino. E por que Flávio Dino? Porque Flávio Dino tá lidando com a questão das emendas. E sabe como é o Centrão, né? O Centrão e emendas é melhor você não investigar, porque vai que você acha alguma coisa, né, complicada, que não deveria estar sendo feita, que pode ser classificado como crime. Governistas dizem que Lula recebeu o recado de que a resistência no Senado não é ao nome de Messias em si, mas a qualquer indicação do governo. Entrou na conta do que o Planalto considera uma birra, a insatisfação com o fato que Pacheco ter sido preterido e o temor que o novo ministro do Supremo se volte contra o Congresso, como os parlamentares dizem que ocorreu com Flávio Dino. Aí, na quarta, a Globo veio falar que, a priori, a indicação do Messias seria hoje. Mas ocorreu ontem ainda. Tava ali. A nova, mais uma, previsão de anúncio da indicação de Messias. Ficou aí na espera. Seria na sexta-feira. E aí ocorreu ontem, né? Tá ali. Postagem oficial, 2h10 da tarde. Assinei hoje mensagem ao Senado indicando o nome de Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo na vaga deixada pelo Barroso. Faço essa indicação na certeza que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição do Estado Democrático da Direita. Faltou falar na defesa da democracia contra o fascismo, hein, Lula? Faltou falar sobre isso. A luta contra o fascismo é muito importante. Muito. Não. 2 dias antes da nomeação, né, do Messias, essa era a capa do Estadão. Vai vendo. A AGU foi alertada sobre INSS e Messias ignorou o caso do sindicato de irmão de Lula. Olha de novo, ó. Messias, o indicado do Lula pro Supremo, ignorou o caso do sindicato do irmão de Lula. Obviamente uma manchete que mostra de forma clara, indiscutível, que o Messias está apto a defender a democracia brasileira. Porque ir para cima da família do Lula, obviamente, a gente sabe que é um ataque à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Esta é a capa de 2 dias antes de Lula oficializar o nome de Messias para o Senado. A capa do Estadão. E esse é o Brasil. Um país que, infelizmente, uma grande maioria ainda dorme, sequer sabe o que está acontecendo e acha que política ainda é igual a futebol, que não se discute. Mas pior que essa gente até discute futebol. Aí a Globo News repercutiu o assunto. E a Globo só tá reclamando por uma razão. Porque o Messias, eu acho que ele ainda carrega com ele algumas coisas de esquerdeiro mesmo, sabe? Petistão. E a Globo não gosta muito disso. A Globo gosta do sistema. Aquele cara sistemão, né? Do centrão. Aí tá ali Andréa Sadi. Mas ela fala isso na maior normalidade do mundo também. Ela disse que a Lava Jato foi um divisor de águas para Lula. Ele considera, e deixou muito claro para os ministros que compõem o Supremo, que ele foi para a prisão pelas mãos de muitos daqueles que ele e o PT indicaram. Então, na visão de Lula, ele não pode mais errar. Aí você vê o ápice agora. Quem conhece bem Lula sempre repete isso de quê? De quê? De que Lula prefere ter estabilidade no Supremo. E eu fico me perguntando, o que é estabilidade no Supremo? Será que é uma palavra bonita para falar o seguinte? Ter aliados no Supremo que vão fazer as suas vontades, isso é estabilidade? A esperar para ver o que vai acontecer no Congresso. Para que Congresso quando você tem um Supremo? Resolve na canetada. Você dá ordem e quem se recusar vai preso. O Lula tá certo. Esse negócio de democracia é coisa de idiota. É assim mesmo, é na canetada, é no autoritarismo mesmo. Ou seja, apostar nessa governabilidade. Algo novo, né? Antigamente era o presidencialismo de coalizão. Agora é o judicialismo, né, do presidente Lula. E a Globo noticia, na maior normalidade do mundo. Aí veio o Merval Pereira. Esse aqui eu vou dar um play no áudio. Você partir do princípio de que o presidente tem que colocar pessoas de sua confiança pessoal no Supremo, é partir do princípio que você quer neutralizar o Supremo. É assim que governos autoritários mantêm o Supremo e continuam autoritários. Mas o autoritário mesmo é Bolsonaro, né? Fala, meu irmão. Imagina. Você partir do princípio de que o presidente tem que
colocar pessoas da sua confiança pessoal no Supremo é partir do princípio de que você quer neutralizar o Supremo. Exatamente. Você quer... Que seja uma extensão sua. Exatamente. E aí perde o sentido, completamente. É assim que os governos autoritários mantêm o Supremo e continuam autoritários, porque só tem gente do governo no Supremo, e quando não tem, eles anulam. Na ditadura foi feito assim. Anulam caçando, eventualmente. Caçam e nomeiam outros. E aí o Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, mas a não... todos os efeitos, os instrumentos estão ali. Só para reforçar isso que minha volta está dizendo, é assim que aconteceu na Turquia, do Erdogan, é assim na Hungria, na Venezuela, em El Salvador, do Bukele também é assim, ou seja, todos os governos com tintas ali autoritárias, autocracias, funcionam assim, você mantém uma aparência de legalidade, afinal de contas o Supremo existe. Ninguém vai poder dizer que não exista, mas é um Supremo muito afinado com quem manda de fato. Mas isso, gente, não tá acontecendo agora, viu? Até agora é o Estado Democrático de Direito. Depois da nomeação do Messias é que isso vai acontecer. Então, assim, não é querer falar que o Brasil é uma ditadura, já é uma autocracia. Não é o Estado Democrático de Direito. Não tem nada errado acontecendo. O problema é só Bolsonaro. Enquanto essa turma tá preocupada com autoritarismo, a turma da Miriam Leitão tá ali, né? Mais uma oportunidade histórica desperdiçada. Afirma o coletivo Mulheres Negras, né? Decidem sobre a escolha de Lula pro Supremo. Enfim, Lula não mandou. Até que na sequência. No dia da consciência negra, o presidente Lula indica mais um homem branco ao Supremo. Cara, o Messias não parece ser branco, ele parece ser meio pardo, mas tudo bem. Em 134 anos, o Supremo teve apenas 3 mulheres, nenhuma delas negra. No atual ritmo, a corte permanecerá com maioria masculina até 2043, mesmo que todas as próximas indicações sejam de mulheres. Eu tenho uma solução para você, Thiago Amparo. Já ouviu falar em impeachment? E dias atrás, a Folha veio com essa. O critério para Supremo deveria ser diversidade, não cálculo político. Idiota é você que acha que o critério é o notório saber jurídico. O cara deixa claro que o critério não é notório saber jurídico, é cálculo político. E ele fala que não deveria ser cálculo político, deveria ser diversidade. Assim, o notório saber jurídico não está contemplado. É política e diversidade. Que diversidade é o quê? Agenda ideológica da turminha woke, dos identitários. Piora, porque até aqui agora não teve nada que fugisse aí do padrão de Brasil, padrão PT e o universo que vocês já estão acostumados a viverem há um bom tempo. E o que é que tem de pior? Calma. Caio Junqueira fez uma análise no dia 18 que vai fazer sentido até lá na frente, quando a gente falar de algumas coisinhas. Fará sentido no nosso dossiê. Análise. Ao poder a PT, Lula ignora papel de Pacheco contra bolsonarismo. Realmente, né? O Pacheco tem um papel contra o bolsonarismo, um papel de perseguição. Se há um ponto de virada no governo Bolsonaro, ele ocorreu quando o Pacheco deu andamento na CPI do circo. Foi a partir dali que o incumbente começou a perder a eleição de 22. A época da abertura da CPI, a pressão do Planalto, das redes sociais, contra os senadores que apoiam, especialmente contra o Pacheco, era grande. A pressão contra o Pacheco só aumentou. O então presidente do Senado virou alvo do grupo e do chamado Gabinete do Ódio. O que é o chamado Gabinete do Ódio, Caio Junqueira? Eu não podia ser o chefe de uma autocracia, não, porque o Caio Junqueira ia ter problemas com esse tipo de acusação. Isso é muito sério, mas vamos continuar. Ao mesmo tempo, foi se consolidando como um dos principais agentes a assegurar a democracia brasileira e abrir caminho para a vitória de Lula em 2022. Isso aí mesmo, Pacheco realmente teve esse papel. Alguns fatos reforçam esse papel. Em agosto de 21, Pacheco rejeitou o convite para participar do desfile militar promovido por Bolsonaro, para pressionar o Congresso a votar um projeto que instituiria o voto impresso.
No mesmo dia, Pacheco aprovou a revogação da Lei de Segurança Nacional, herança da ditadura, e barrou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, contrariando a base bolsonarista. Ao meio das eleições de 22, quando o Bolsonaro caminhava para a derrota e o bolsonarismo passou a tonificar as dúvidas sobre a confiança, né, nas urnas, Pacheco destacou em discurso com observadores internacionais a eficiência e a transparência do sistema de votação brasileiro e pediu respeito ao resultado final que deu vitória a Lula. Lula venceu e Pacheco ajudou a aprovar a PEC do rombo. Não é da transição, é do rombo. Garantia um novo governo, caixa para largada, 145 bilhões de reais fora do teto, né, para bancar despesas. Com a semana de governo, veio 8 de janeiro, lá estava Pacheco, prontamente para condenar o movimento, fazer tudo que o Lula queria. Mas Lula acabou preferindo o Messias. Filiado ao PT, Lula, segundo aliados, sente mais confiança em nomear alguém dos quadros do partido. Ainda que no currículo, ele não tem os mesmos serviços prestados contra o bolsonarismo que Pacheco tem. E olha que o Messias é um baita de um perseguidor. A reação do Senado deverá ser imediata, ou, como rotulou uma fonte da casa, Messias caminha para sofrer um impeachment simbólico e ter sua nomeação barrada pelos senadores que defendiam Pacheco, né? Mas Lula achou mais importante, né, nomear o PT mesmo assim. Sobre essa questão do Alcolumbre, Guilherme Amado deu essa nota dizendo que o Alcolumbre liga para os senadores e declara voto contra o Messias. Não sei até que ponto isso é verdade, ou até que ponto o Guilherme Amado está tentando perseguir o Alcolumbre, né, porque eles odeiam o bolsonarismo, né, que eles não podem se odiar entre si também. E lembra que o Lula falou, prepare o bolso? Até o momento não veio a emenda, mas Alcolumbre anuncia a votação de pauta-bomba após Lula indicar Messias ao Supremo. Que pauta-bomba é essa? Um projeto com potencial de impacto de bilhões de reais para as contas públicas. Ou seja, você vai pagar. É isso, né? A briga é entre eles e quem paga a conta é sempre o povo. É assim que a coisa funciona. Mas eu volto a falar, isso aqui até agora é o padrão. Nada surpreende, é só para a gente ficar por dentro aí do que aconteceu em relação à nomeação do Messias. Aqui que a coisa realmente toma novas proporções. Ai. E na boa, eu acho que eu posso falar e reclamar, porque se tem alguém que não pega no pé do Mendonça e faz questão às vezes de entender as coisas, fala, não, cara, realmente, não é para um juiz estar falando fora dos autos, é para falar realmente nos autos, né? Não tá certo. E olha que Mendonça até falou fora dos autos esses dias, falou lá no de Mapalusa, falou no evento do Dória, lá no LIDE. Mas isso daqui, gente, eu tentei pensar ontem em 1001 possibilidades diferentes e confesso, eu não achei nenhum caminho para conseguir, Mendonça, entender o que passa na tua cabeça. Mendonça é o primeiro no Supremo a celebrar a indicação de Lula e diz que Messias é qualificado. É o primeiro. Já tá fazendo campanha. E ele tá fazendo campanha mesmo. Tá ali o tweet do Mendonça. Parabeniza o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU que preenche os requisitos constitucionais. Assim também, cumprimento o presidente da República sua indicação. Parabéns, Lula. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. O que é isso, Mendonça? O que é diálogo republicano com os senadores? É lobby, é? Sério, essa aqui foi surreal, né? Ele conseguiu romper todas as barreiras. Ele recebeu, obviamente, vários comentários nada delicados. Eu já tô até pensando, né? Capaz do Mendonça ia chegar pro povo depois e acusar a galera de gabinete do ódio por estar reclamando dele. Que loucura, viu, bicho? Que loucura. Este Brasil brasileiro. Aí a Tsuki pegou uma postagem do Mendonça de 13 de julho de 2021. Tá falando do Pacheco 2021, né? Mas a gente ainda vai falar sobre 2021. Com a submissão do meu nome ao Senado, agradeço a Deus pela vida e por essa possibilidade de servir a meu país, minha família, pelo amor recíproco, ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança, aos líderes evangélicos, parlamentares, amigos, todos que têm me apoiado. Aí a Tsuki fala assim, né? Rapaz, como um dia o senhor denuncia o enfraquecimento da democracia e o tal Estado de Direito, difícil agora. E no outro dia, Mendonça, tu parabeniza a ascensão justamente de alguém ligado ao processo que destruiu o Estado de Direito?
E pior, ainda diz que será a ponte com o Senado. Preencher requisitos constitucionais é o último elemento a ser considerado diante da situação jurídica caótica do Brasil. Há momentos em que é preciso pesar a pessoa e não concluir que A ou B são aqueles que melhor se encaixam no momento atual para deixar tudo em paz. O senhor esqueceu quem te escolheu? O senhor esqueceu o quanto teu nome foi rejeitado? A demora da sua sabatina? O senhor esqueceu quem brigou por você? Bolsonaro. O cara que agora está preso por nada, a não ser pela sede de ódio e vingança, exatamente daqueles que o senhor hoje aplaude, mas que se manteve firme, não te abandonou, insistiu na tua indicação e por isso hoje você é ministro. Se eu pudesse, te daria, né, um chacoalhão só para ver se você acorda. Você tá vendo o que você tá fazendo, cara? Você virou isso. Tomar até cuidado para não fazer mais nenhuma crítica, né? Depois dessa do Mendonça falando do Messias, se você reclamar, é capaz de falar que tem gabinete do ódio e mandar te perseguir. Enquanto o Mendonça celebra o Messias, se coloca como ponte, o homem que o indicou não tá bem. Carlos tweetou isso aqui, ó. Era de madrugada. 00:17. Estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando dormindo. E fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso broncoaspire o que ele vomitar. Se é acordado, ele vomita constantemente. Dormindo, fico com calafrios só de olhar. Como gostaria de expor o que eu vejo, mas estou impossibilitado por medidas ilegais de assim fazê-lo. Meu Deus. Imagine, né? A gente pode chamar isso aqui de tortura? Ou é sensacionalismo? Ou é aumentar demais a situação? Um senhor de 70 anos, não é uma criança, mais de 7 cirurgias, você vê claramente que tá sofrendo e tá aí. Um quadro de saúde horrível e o seu indicado aí aplaudindo quem o perseguiu. Parabéns, Mendonça. Baita evangélico você, viu? Quem sou eu pra te julgar como cristão? Eu não sou ninguém, velho. Mas eu tô te julgando mesmo assim. Parabéns. Que evangélico você é, viu? Deus tá orgulhoso de você, Mendonça. Deus olhou pra você e falou, esse é meu garoto. Óbvio que eu tô sendo irônico, né? Aí, falando de perseguição, Exército desiste de dar férias a Mauro Cid e o agrega de novo à força. Precisa explicar? Precisa explicar? Não, né? É o Brasil. É o Brasil. Aliados. Os aliados. A união da direita. O momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você já viu a esquerda brigar em público? É por isso que eles vencem. Será que é porque a esquerda não briga que a esquerda vence? Ou será porque a esquerda realmente trabalha uns pelos outros? Realmente trabalha em torno de um objetivo? Realmente entendem que Lula é uma liderança, cara, a gente tem que trabalhar aqui em torno disso. Um plano coeso. A direita perde porque só tem safado, vagabundo e oportunista. Na maior parte do tempo. Não só tem não, mas a maioria é assim. Mas vamos lá. Vamos começar o que realmente interessa. Sabe aquela, às vezes, uma coisa que você não dava nada? Que você fala, vou trazer isso aqui em vídeo só pra mostrar, né? Uma coisinha. Você não dava nada e entregou tudo. Que eu falei, meu Deus do céu, velho. E você fui puxando as coisas, fui olhando nos comentários. Aí tinha um comentário que me levou para outro comentário. Eu falei, que história, velho. A gente vai chegar lá. Chegaremos lá. Brasil é o teste mais forte para a aplicação da doutrina Don Roy. Diz New York Times. Isso aqui foi agora, início da semana. Antes da notícia de ontem. O que é que o New York Times falava? Os Estados Unidos estão tomando ações para controle de países no próprio hemisfério através da doutrina Don Roy, né, que é a antiga doutrina Monroe, você troca o M pelo D do Trump, Donald Trump. E o Brasil é o teste mais forte para o avanço da tese que mistura aspectos políticos do ex-presidente americano James Monroe e do atual Donald Trump. Isso é o que diz a reportagem do New York Times. Segundo o jornal,
Trump está desde o começo do ano tomando inúmeras ações para mudar a política externa dos Estados Unidos. De acordo com o veículo, um controle maior dos Estados Unidos sobre a América Latina traz benefícios como recursos naturais abundantes, posições estratégicas de segurança e mercados lucrativos. Por isso, segundo o New York Times, Trump recompensou os líderes que se alinharam às suas exigências, como o Milley, que recebeu um pacote de resgate de 20 bilhões de dólares, e o Bukele, que, após aceitar venezuelanos deportados em seu país, viu os Estados Unidos retirarem o alerta de viagem. Já países de esquerda da América Latina, Trump busca punir quem não coopera com suas ações. É o caso da Venezuela, que recebe hostilidades desde setembro das Forças Armadas Americanas, e a Colômbia, em que o presidente do país, Gustavo Petro, foi acusado de ser um narcotraficante após criticar Trump por conta dos ataques a barcos feitos pelos Estados Unidos. Segundo o jornal, porém, o Brasil é o teste mais forte para o controle de Trump. Em julho, Trump impôs tarifas e sanções de 50% ao país, na tentativa de impedir o processo criminal movido pelo governo brasileiro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de Trump. E aí, ontem, para alguns produtos, já tinha caído a tarifa de 10%, também caiu a tarifa de 40%. Isso em relação às tarifas. Em relação às sanções por questões de direitos humanos e violações, isso até agora, nenhum indicativo de nenhum tipo de mudança. Enfim, já começou a gritaria na rede social. A galera tá falando o quê? Caiu por causa do Lula. O Lula é o brabo. O Lula é a Paula do balacobaco. O Lula faz, o Lula acontece. O Lula negociou, o Lula salvou o dia. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? E aí eu trouxe algumas opiniões diversas para a gente analisar sobre isso. Estados Unidos retiram tarifa de 40% de café, carnes, frutas e outros produtos. A decisão é válida para produtores que entraram nos Estados Unidos a partir de 13 de novembro. A ordem de Trump acrescentou mais de 200 produtos à lista de exceções. Ou seja, pela própria manchete você vê, a tarifa de 40% continua, mas temos exceções. Então ainda continua a tarifa de 40%. Não para tudo, mas ainda continua. O Lourival, da CNN, que eu acho que ele não é bolsonarista, então não é uma opinião enviesada para a direita, ele comentou sobre o caso. Trouxe lá sua análise a partir de suas fontes. Eu até grifei ali o texto. A retirada das tarifas sobre produtos brasileiros foi decisão unilateral de Trump, por causa dos preços elevados no mercado americano, e não de negociações com o Brasil, que não começaram efetivamente de acordo com 3 fontes em Washington. Trump cita a conversa com Lula, ele citou lá no documento da Casa Branca, para dar a impressão de que ele arrancou concessões do Brasil e não admitir que ele teve de recuar. A versão é conveniente para ambos. E aí vamos ouvir aqui um pouco do Lourival. Cadê? Boa noite. Boa noite. Segundo a minha apuração, a aproximação entre Trump e Lula é consequência do desejo do presidente Trump de encontrar uma explicação para ele recuar da estratégia das tarifas, que teve uma consequência negativa, tanto do ponto de vista econômico, quanto, consequentemente, do ponto de vista político, naquelas eleições estaduais no início de novembro, em que começou uma espécie de rebelião dentro do Partido Republicano e até mesmo do movimento do presidente Trump, o Faça América Grande de Novo. Ele, há 10 dias, teve uma reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jameson Greer, representante do Comércio, e ordenou que fossem retiradas as tarifas sobre o Brasil desses produtos que estão pressionando a inflação, porque os Estados Unidos ou não produzem, como é o caso do café, ou não produzem o suficiente, como é o caso da carne e do suco de laranja. E então ele cita as negociações com o presidente, a conversa com o presidente Lula, não porque essa conversa teve
um resultado ou uma influência sobre a decisão dele, que é uma decisão unilateral e baseada em questões econômicas e políticas internas, mas para dar uma explicação para que não pareça que ele esteja recuando. O Trump não gosta desse estigma que foi colocado sobre ele, de que ele sempre recua, sempre volta atrás. Ele não gosta de reconhecer erros, ele não reconhece erros. Então, a aproximação com Lula e a citação dessa aproximação na carta são expedientes usados pelo presidente Trump para justificar o recuo. E porque se trata simplesmente disso. As tarifas não estão dando certo em relação a esses produtos. Então, foi uma decisão unilateral. Não há negociação ainda entre Brasil e Estados Unidos. Não há negociação comercial. Houve uma conversa inicial, uma conversa política entre Marco Rubio e Mauro Vieira, mas o Trump, então, cria uma cortina de fumaça, remetendo ao dia 13 de novembro, que é o dia dessa conversa, para dar a impressão de que ele já obteve concessões do Brasil, para mostrar que a estratégia dele funciona. Mas quais são essas concessões? Não existem concessões do Brasil porque não existe negociação comercial. Então, é uma forma dele de se blindar, e é claro que o governo brasileiro embarca nisso, porque é bom tanto para o Trump quanto para o Lula. Tá aí, né? Tarifas. O principal uso delas é para proteger o que você produz. Eu sempre falo isso. Falei isso na época da taxa das blusinhas. E nem tinha Trump aí na pista falando, gente, você quer colocar imposto, né, de importação? Você coloca aí em produto que o Brasil produz. Lógico, coloca imposto de importação em celular, computador, maquinário que o Brasil precisa para usar. Agora, a tarifa também pode ser utilizada, como vai ser utilizada, para quê? Para fazer pressão econômica. E através da pressão econômica, você fechar novos acordos, tanto econômicos quanto políticos. Falou, cara, o teu produto tá mais caro, vai estar difícil. Aí o país, às vezes, pensa o seguinte, né? Uma empresa com muito fundo de caixa e uma empresa com pouco fundo de caixa. Você tenta dar um aperto no cara, 1, 2, 3 meses, mas obviamente você também vai sentir, né? Se você, sei lá, fazer uma espécie de dumping, né? Na competição. Se o cara não ceder por muito tempo, você vê, opa, você começa a sentir. Por isso que ele fala, ó, ele tirou as tarifas sobre produtos que os Estados Unidos não produzem ou não produzem o suficiente. Aí, Leandro Hucha, um cara de direita, que eu peguei, questão de pegar exatamente porque eu sei que ele não gosta de mim. Então, peguei uma pessoa que me odeia. Sob pressão de preços ao consumidor americano, Trump anunciou a redução de tarifas sobre alguns produtos. A mesma coisa que o Lourival disse, e o Leandro Hucha mora nos Estados Unidos, incluindo de café e carne proveniente do Brasil. Com isso, a maioria dos países que vendem esses produtos, além de outras commodities, não tem mais tarifas para vender aos Estados Unidos. Outros produtos fora da lista de isenções seguem pagando 50% de tarifa. Aqui é a prova cabal, né? Flautista de Genebra. Acima do bem e do mal. Se tem alguém que sabe a verdade do que passa no governo Lula na área de relações exteriores, é esse. O que o Jamilzão disse? Brasil buscará a suspensão de todas as tarifas e vê Trump cedendo à inflação. Ainda que o tom oficial de Brasília privilegie a versão de que o gesto americano está relacionado com as negociações com o governo Lula, membros do alto escalão do governo Lula consideram que Trump tomou a decisão para lidar, acima de tudo, com um problema doméstico de abastecimento e de inflação. Acabou, Zé Fini, caso encerrado. Tem nada a ver com Lula. Nada a ver com Lula. E eu acho que é importante entender esses processos. E eu realmente acho, e acho que outras pessoas concordam comigo. Não estou falando isso à toa. Você também vai ter, no ano que vem, as eleições de midterm nos Estados Unidos, que o Trump precisa vencer para manter a maioria. E nos Estados Unidos, gente, por mais que o Trump tenha um grupo mais coeso e mais forte, a direita lá seja um pouco mais organizada, a coisa também não é mil maravilhas, é aquela maioria sem direita, tipo Ciro Nogueira também, tem vários desse naipe. E o Trump, no momento atual, ele tá sofrendo aí se vocês acham que as brigas no Brasil da direita já enchem o saco, vocês não têm noção como tá nos Estados Unidos. A alopração que tá lá, turma, em especial do Nick Fuentes contra o governo americano. Não vou entrar nisso, é um louco lá dos Estados Unidos.
Basicamente, o cara fala que o Trump já virou o traidor, né? E tá lá. Todo país tem o seu intergaláctico, né? E o Trump tá tendo que lidar com um deles. Aí, vamos lá. Estava eu passando pelo Twitter e me deparo com essa postagem do Cláudio Dantas. O grande jornalista Cláudio Dantas, dos maiores da história deste país, fala o seguinte: pessoal, temos que comemorar o início do fim do tarifaço. Se foi a inflação americana e a proximidade das midterms ou a negociação da diplomacia brasileira, pouco importa. Mas como assim pouco importa, Dantas? Não importa saber o motivo? Não importa mais saber a verdade? A verdade não importa? A verdade não importa mais, Dantas? Lula teve que sentar para conversar com Trump como deveria ter feito desde o primeiro dia. Brasil e Estados Unidos têm economias entrelaçadas, assim como suas culturas. O interesse nacional deve prevalecer sempre. Lula passa, o país fica. Não, mas eu acho que o povo nem está preocupado com Lula, Dantas. Eu acho que o povo está preocupado com Moraes, com o Supremo. Tanto que chamar de tarifa Moraes. Mas tudo bem, né? Eu achei muito curioso, né? Não importa. Aí eu sou burro, né? Eu sou um plebeu. E eu fico ao lado do povo, né? Você vê ali, ó, o seu Edilson, o seu Edson. Não é um jornalista brilhante como o Cláudio Dantas, né, Edson? Mas o Edson fala assim, ó, cara, importa saber se foi fruto de negociação ou decisão do Trump em razão do interesse americano. Saber disso nos prepara para o que virá. É super importante. É claro que não queremos ver nossos produtores prejudicados, então temos que comemorar. Aliás, desde o início, e aqui lembra algo importante, Eduardo vem afirmando que nunca pediu ou desejou tarifas para o Brasil e sim sanções aos violadores dos direitos humanos. Esse deve ser o caminho. Então, realmente, você pega lá, o Eduardo e o Paulo Figueiredo até publicaram uma nota pública, né, para a imprensa falando, a gente não pediu tarifa, não pediu nada, a gente pediu sanção aos violadores de direitos humanos. Era só isso. Então, tirar a sanção, a vida que segue. Ou tirar a tarifa, a vida que segue. O ponto era sancionar violador de direitos humanos. Nesse, inclusive, o pessoal falava. E a Fátima relembra, pois é, o que Eduardo e Figueiredo pediram foram sanções aos togados violadores de direitos humanos. Nunca pediram tarifas. Trump taxou, Trump retirou. Vida que segue. Mas acho que é importante entender. São perguntas para a gente entender todo o cenário político e geopolítico. Aí eu continuei lendo os comentários e eu encontrei isso daqui. E esse aqui é maravilhoso. Quando eu vi a data, me bateu aquele estado, eu falei, cara, eu acho que vale a pena dar um bizu, sabe? Olhar o passado. Um perfil chamado Mosca posta falando assim pro Dantas, ó. Engraçado como certas análises envelhecem mais rápido que breaking news. No dia, o discurso é coragem, firmeza e alerta moral. No outro, já vira diplomacia, pragmatismo, interesse nacional acima de tudo, né? A luta pela liberdade já não dá mais tanto engajamento, né, Dantas? A verdade é simples. Quando os fatos mudam, as narrativas correm atrás. Algumas tropeçam, outras fingem que sempre estiveram lá. No fim das contas, só existe uma regra. Opinião vai e volta. O print fica. Aí ele colocou um print do grande Cláudio Dantas, 6 de janeiro de 21. Trump é covarde como Bolsonaro. Incita a militância cabeça oca, depois tira da reta e deixa a justiça agir. Acordem que ainda dá tempo. É Bolsonaro, cara, que fazia isso? Primeiro era Sarah Winter, Roberto Jefferson, Zé Trovão, né? Ramiro dos Caminhoneiros, Wellington Macedo. Mas que coisa, né? Você vê que a opinião do cara sobre o tempo até mudou também ao longo do tempo. E Bolsonaro também, né? Isso aqui devia ser a proximidade dele com o Danilo Gentili. Aí pra galera que fala, momento de união. Mas não, deixa lá o Cláudio Dantas, né? Ele é muito bonito, com botox, né? Inclusive eu usei o termo botox no início por causa disso. E eu me peguei nessa, né? Que esse cara falou. Como as opiniões mudam. E como a direita abraça qualquer um que dá 2 gritos contra o Lula. Deu 2 gritos contra o Lula, pronto. A gente tem que entender o interesse nacional. O Lula passa. Vamos unir a direita, é momento de união. Aí eu fui olhar. E nessa busca, eu achei algumas coisas que
Não é briga boba. E tenho até a agradecer. Obrigado, Dantas, por me levar de volta a uma história muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante que ocorreu no governo Bolsonaro. Mas vamos aqui por partes, né? 5 de janeiro de 2021. Bolsonaro e Trump, segundo meu sobrinho de 12 anos. Confere, Gentili. Debi Lloyd. Esse era o Cláudio Dantas do passado. Mas agora ele mudou, gente. Agora ele mudou, agora ele tá... Não dá nem pra falar que o Dantas tá na coloria do Deltan, porque o Dantas sempre foi o porta-voz extraoficial da Lava Jato, né? No antagonista. Realmente sempre recebeu, basicamente, ordens diretas. Né, Dantas? Rapaz. Aí eu fui atrás. Fui ver, será que Dantas já ficou enchendo o saco de Bolsonaro alguma hora? Dantas era da turma que chamava Bolsonaro de negacionista. Tem algumas postagens sobre isso. Peço ao Dantas pra não apagar, como o Partido Novo adora fazer, né? Aí Bolsonaro mostrava, quando ele estava lá em Nova York, comendo pizza. Aí Dantas colocava máscara, vacina, SOS. Aí Bolsonaro fala, queima. Aí botou o reloginho. Aí depois assim, eu sou da postagem. Já nem pode ser chamado de Trump dos trópicos, pois está sozinho em seu negacionismo. Bolsonaro negacionista. Interesse nacional acima de tudo. Aí, nessa de buscar informação, eu encontrei aquele tweet dentro do box. Isso é a história que vale a pena realmente ser contada e que não é birra. O grande Cláudio Dantas, que já mostrou que não está muito interessado na liberdade, mas no interesse nacional, porque Lula passa e o Xandão fica, escrevia em 6 de setembro. Bolsonaro lança MP contra as redes, contra as redes, um dia depois de receber assessor de Trump. O que estraga esse governo é a falta de originalidade. E aí ele compartilhava ele mesmo falando, Bolsoblocks anteciparam invasão para o dia 6 só para copiar a efemeridade trumpista. Isso aqui é 6 de setembro. Aconteceu alguma coisa no 7 de setembro? Aconteceu o evento mais bonito, talvez, da história do Brasil. Nunca se viu tanta gente na rua. Então, quando eu falo para vocês que se a gente chegou no estado que a gente chegou, foi por conta de muita gente que ajudou a criminalizar o bolsonarismo, o Cláudio Dantas é um desses. Ele fica aí fingindo que não, que isso, aquilo, outro. Mas, Dantas, você era a cadelinha do Diogo Mainardi, do Mário Sabino. Você comia na mão deles que pagavam o seu gordo salário na época. Cadelinha deles, Dantas. E agora é cadelinha só do Deltan. E a turminha do Novo aí que te ajuda, né? Seu baita programa. Você criminalizou, cara. Quando o Felipe Moura Brasil veio lá com o blogueirinho do Crachá, aquela matéria, você não falou foi nada. Aí, olha como são as coisas na época, né? Veio sem paciência. A extrema blogueiragem querendo colocar cidadão de bem como arruaceiros, esquecendo que a arruaça quem promove são os próprios através de informações mentirosas para agradar um grupo esquisito e bem suspeito. Mas para deixar a birra de lado, Dantas, e para você refletir sobre a vida, vamos voltar para aqui, para ver, cara, se você acorda, ou pelo menos você finge que acordou. Que história era essa, né, da MP contra as redes? Bolsonaro lança MP contra as redes. Assim, contra as redes sociais. O Bolsonaro é um autoritário, um censor. Bolsonaro quer perseguir o discurso livre. Bolsonaro atentou contra a liberdade de expressão. É isso, Dantas? Aí eu trouxe a notícia do dia. Do ocorrido. Bolsonaro edita medida provisória que limita remoção de conteúdo das redes sociais. Não vamos nem ler o subtítulo. Bolsonaro queria impedir que coisas fossem retiradas das redes sociais. Não sei se vocês lembram da época, quando você falava sobre coisas do Fica em Casa, né, mostrava o outro lado, principalmente questões ligadas à saúde, né, tudo. Seu conteúdo era removido, sua conta caía. Às vezes, quando você falava algumas coisas do PT, sua conta caía. Quando você incomodava, o pessoal brincava, né? A menina do cabelo azul, a sua conta caía. E aí Bolsonaro fez uma medida provisória para limitar a remoção de conteúdo. Parece que Bolsonaro atentou contra a liberdade. Ele lançou uma MP contra as redes. Quando a Globo faz uma matéria, uma manchete mais honesta do que suas palavras, você devia se questionar, Dantas, o que é que tinha te tomado naquele momento, né? Tu tava com uma doença que talvez é incurável, porque é na alma, né? Aí não tem remédio, talvez só Deus.
Medida provisória altera Marco Civil da Internet, lei que regulamenta o uso de rede social no Brasil. MP vale por até 120 dias e precisa de aprovação do Congresso para se tornar lei em definitivo. E aí eu fui atrás dessa história, porque ela precisa ser recontada. Aí eu fui ver os comentários que ele recebeu, né? Você vê ali a Fátima. Contra as redes, cara, eu acho que teu vinho tá estragado. Aí vem o El Machado. O preço que a gente paga para defender a liberdade de expressão de cretinos como você, mas tá tranquilo. A gente defende mesmo assim, são valores. Sei que você não entenderia, até porque não são valores monetários. Daniel Carmo falava assim, ó, originalidade, né? Bolsonaro copiou o governo Trump um dia depois. Aí ele fala assim, originalidade, cara, um gestor público deve procurar fazer o que é melhor para o povo. Isso implica em aplicar o que já deu certo e não ficar arriscando. Diz logo que você torce para ver os conservadores sendo censurados. Ah, lembrando que ser comprado por político não tem nada de original. E uma pessoa postou até um tweet do Leandro Ruschel que explica muito bem o que é que Bolsonaro tentou fazer. Lula quer censurar a imprensa e a internet. Bolsonaro acabou de assinar MP que expande liberdade de expressão nas redes sociais. Para os militantes de redação, o primeiro é um democrata, o segundo é um golpista. E hoje o Leandro Ruschel é amigo do Dantas e me persegue, né, Ruschel? Fica tramando em grupo de WhatsApp contra mim. Ah, churrasqueiro lindo. Aí eu fui olhar, né? O que é que eu comentei na época? Peguei os vídeos originais, o material. Eu vou comentar sobre essa MP na manhã do dia 7. Que eu tava falando sobre os assuntos do dia 6. Essa é a capa do vídeo, né? A pose entregue seus corações, né? Tipo Attack on Titans, Shingeki no Kyojin. E aí eu fui pegar, né? Fiz questão de pegar os prints da época. Alguns eu peguei novos porque estavam muito ruins os prints. E tem print que nem existe mais. E eu mostro até pra vocês. Mário Frias noticiava isso. E essas pessoas meio que ajudaram ali Na verdade, quem construiu isso tudo, isso foi construído dentro da Secretaria da Cultura, com apoiozinho de algumas pessoas da SECOM na época. E, inclusive, Mário Frias, eu acompanhei isso de perto, essa MP da Liberdade. Eu peço, cara, que você se encha aí do espírito do Novo Testamento hoje e conte, na época, as dificuldades que vocês enfrentaram por parte de alguns ministros do governo Bolsonaro, em especial do astronauta. Eu lembro das histórias que precisava de um parecerzinho para coisa andar e o Ministério da Ciência e Tecnologia não ajudava. Bota essa história para frente, Mário. Relembra, é importante. É importante. Até para mostrar o que era a união da direita, sabe? Apanhar calado, como vocês apanharam lá na Cultura, vendo a galera jogar contra, mas para tentar manter o mínimo de unidade do governo, vocês ficavam calados. Conta essa história, Mário. Agora ninguém tem pena do astronauta, não. Conta essa história da MP. Todo o processo que foi para Paris, isso daí. E o Mário falava: foi um longo trabalho que fizemos na Secretaria Especial da Cultura, sob a liderança do nosso presidente Bolsonaro. Felizmente, hoje, o presidente assinou a medida provisória que garante a liberdade nas redes sociais. Nosso país não ficará refém da censura de um oligopólio. Não mais. Aí vinha o Felipe Martins. Essa postagem eu peguei mais bonitinha. Vou mostrar pra vocês como é que tava em vídeo. Só pra vocês entenderem, porque eu fiz questão de pegar as postagens mais arrumadinhas. Esse aqui eu acho. Esse aqui mesmo. Porque tava assim, ó. Essa era do Mário, aí do Felipe tá assim, ó. Tava um em cima da outra. Aí pra ir pro Atlas, eu falei, pô, bota assim, né? Um embaixo do outro, ficar mais arrumadinho, né? Mais limpinho. O presidente Bolsonaro assinou hoje a MP que altera o Marco Civil da Internet, criando restrições para a arbitrariedade das Big Techs e proteções adicionais para a liberdade dos brasileiros nas redes, além de submeter a relação entre usuários e prestadores de serviços à justiça brasileira. A MP cria as restrições para a remoção e desmonetização de contas e também de canais, condenando expressamente a remoção arbitrária de conteúdos por provedores, além de exigir maior clareza quanto às políticas de comunidade de redes sociais e maior objetividade na sua aplicação. O que acontecia nesse período? Já tinha tido a decisão, acho que do Salomão, que a Bárbara foi desmonetizada, a Camila Abdo foi desmonetizada, aquele canal, acho que Folha Política, o Renova Mídia foi desmonetizado. Isso tudo aconteceu na época, que ninguém lembra. Mas quem apanha não esqueceu, não. Pergunta pra Bárbara se ela esqueceu lá,
da decisão. Pergunta se ele esqueceu na época. Pergunta pro Alan do Terça Livre se ele esqueceu. Ele já falou Terça Livre ainda hoje. Ai, o Bolsonaro fez o quê? O Bolsonaro tentou, bicho. Fez muita coisa no governo, porque o povo não lembra. As pessoas não lembram. Quem não lembra e quem não viu, hoje vai relembrar e hoje vai descobrir. Essas postagens não existem mais. Eu tenho. Né? E aí que eu digo pra vocês. Se tiver uma coisa que eu me arrependi foi não ter defendido ainda mais o governo Bolsonaro e não ter tido a ideia de fazer o Atlas antes, né? Que podia ter registrado muita coisa. Mas, enfim, né? Na época, a SECOM de Bolsonaro, que era devagar, mas se movimentava, rebatia o Felipe Neto. Assim como o Cláudio Dantas, Felipe Neto vinha fazer terrorismo digital. Ó. Atenção, presidente Jair Bolsonaro acaba de assinar medida provisória que altera o Marco Civil. A MP proíbe qualquer rede social de remover conteúdo que fira as regras da plataforma, incluindo conteúdos criminosos. Isso é extremamente grave. Conversa mole. E a SECOM rebatia. Essa informação é falsa. A medida não proíbe qualquer rede social de remover conteúdo. Ela exige que se apresente justa causa para esse tipo de ação, a fim de não levar os brasileiros usuários de redes sociais a assegurar o direito de liberdade de expressão. Evidentemente, conteúdos criminosos seguem sendo criminosos e já existem amparo legal para combatê-los. A MP vem justamente para evitar que conteúdos e perfis idôneos recebam, de forma injusta, o mesmo tratamento de criminosos. Até hoje não havia regras claras, exigindo que se apresente clara justificativa para a exclusão de conteúdo e contas em redes sociais. Sem clareza sobre os conteúdos para exclusões e suspensões, há possibilidade de ações arbitrárias e violações do direito à livre expressão. Com a MP, cria-se mais transparência quanto ao papel das empresas no controle de conteúdo e mais segurança jurídica aos brasileiros. O Dudu também rebateu o Felipe Neto. Em meio de uma hora, Felipe Neto solta a primeira fake news sobre o MP da Liberdade. E o Mário diz, foi um longo trabalho que fizemos na Secretaria Especial de Cultura sob liderança do nosso presidente Bolsonaro. Felizmente, hoje o presidente assinou o MP, que garante liberdade nas redes. Nosso país não ficará refém da censura de um oligopólio. Conta, Mário. Conta a dificuldade para tirar isso do papel. Conta, Mário. Conta. Aí o que eu mostro, né? Aqui eu peguei as postagens de hoje. Não existe mais o Twitter do Felipe Neto. Aqui tá aqui é o antigo, né? Da época, do dia. Mas só são prints, né? Prints. Os prints que tem histórias que não existem mais, né? Mas temos os prints. Mas só são prints. Outra postagem do Felipe Neto que não existe mais. Jair Bolsonaro não está lutando pela liberdade de expressão, está lutando pelo direito de se cometer crimes na internet. Aí o Felipe Martins respondia, quem deve definir o que é crime e o que não é? O império da lei ou grandes corporações internacionais? O devido processo legal ou o arbítrio subjetivo de agentes políticos infiltrados em posições de poder? O que você quer é subjugar o Brasil aos interesses dos megabilionários. Aí vinha o Joel Pinheiro, o bolsonarismo quer a liberdade de mentir. Vou nem continuar. O governo tinha um perfil inglês ainda por cima, avisando pro mundo. Tava ali, ó, o governo brasileiro tá tomando a liderança global na defesa da liberdade de expressão nas redes sociais. Hoje, o que o governo Lula faz? Toma a liderança na censura. Mas eram iguais, né? Não era isso que dizia Danilo Gentili, MBL? Eles eram iguais. Lula e Bolsonaro eram iguais. Vota nula aí. Felipe Dávila, do Novo, pregou voto nulo abertamente. Eles eram iguais, né? Marina Helena, que assessorou a campanha do Felipe Dávila, deu até entrevista em nome dele, na época acho que pro Infomani, que eles entrevistaram os assessores da economia, os representantes, né, dos candidatos. Falou nada na época, né, Marina Helena? A valentia de vocês só vem depois. E eu tenho que ser o chato aqui e lembrar, né? Porque o povo não lembra do que vocês aprontaram. Eu não esqueço. O Porciúncula foi muito perseguido, inclusive na Bahia e depois das eleições. Orgulho de fazer parte dessa história. Parabéns ao presidente Bolsonaro, ao Carmona e ao Mário Frias. Porciúncula, onde você estiver aí, se um dia estiver me ouvindo, saiba, tenho um grande estima pelo senhor. Esse perfil é gigantesco lá no Twitter, noticiou na época, lá em 2021. Ó. Agora, o presidente Bolsonaro assina um decreto para limitar o arbítrio e a remoção irracional de contas, perfis e conteúdo de redes sociais. O Brasil liderando o mundo na liberdade de expressão. Bolsonaro assina MP para limitar a remissão de conteúdo nas redes à véspera de atos de raiz golpista. É mole isso? Parece até o Cláudio Dantas escreveu essa matéria. A mídia patética chama de golpismo a defesa da liberdade e da ordem constitucional.
A extrema mídia saliva pela censura nas redes sociais. Parabéns, Mário Frias e Carmona. E no meu vídeo desse dia, que era o vídeo do dia 7 de setembro, né, da manhã do 7 de setembro, o Carlos tinha tweetado no dia 6 isso aqui, né? Um tweet do Renato. E aí no dia 7, Sérgio Moro vai defender a liberdade? Ainda aguardando qualquer sinal de fumaça desde todos os absurdos cometidos. E onde é que estava Moro? Estava lá ontem, na Oeste. Umas perguntas boas, mas no início também tiveram umas perguntas que Deus nos acuda. Um milagre de óculos no início falou: o Marcos Duval, achava que você era um bom nome para ser o relator da repele antifacção. Você concorda? Assim, e aí, você concorda que você é o bonzão, Moro? Falei, isso aqui é uma pergunta, sabe? Isso aqui era para ser um programa realmente sem entrevista para apertar. Essa pergunta foi vergonhosa. Mas tiveram perguntas ok. Achei que a Oeste pegou muito leve, viu? A Oeste não perguntou nada da Álvares e Marçal, não perguntou por que Moro incriminou Bolsonaro, né, trabalhou junto com o Xandão, ninguém perguntou se o Moro se sentia orgulhoso de ter levado para Brasília o delegado que chefiou o inquérito das fake news, que era Igor Romário de Paula, não perguntou se isso não era estranho, esse delegado tá no depoimento dele, junto com a Erika Marena, que ele levou para Brasília e queria botar botou no carro, ainda queria o cofre na mão dele. Podia ter perguntado do caso do robô dele, que tinha na rede social. O único caso de robô realmente provado por A mais B, que a empresa do desenvolvedor do robô veio a público, não sei se o cara acabou sendo demitido, e que o cara estudou, inclusive, era amigo do irmão do Moro. Tinha boas perguntas para serem feitas, infelizmente não foram. Mas uma pergunta que fizeram pro Moro, e que eu acho que poderia ter feito melhor também, esfregar na cara dele, até porque quem provou que o Moro votou no Flávio Dino foi o vereador do Deltan, o Guilherme Kilter. Lá no Atlas, eu não vou abrir o Atlas aqui não, porque eu ainda tenho muita coisa pra lá no vídeo de hoje. Mas perguntaram pro Moro se ele votou no Dino e o Moro não respondeu não. E o pior que ainda fui ler os comentários lá desse vídeo e já tem gente falando, esse é o meu governador. Esse é o meu governador. Eu falei, meu Deus do céu, velho. A direita não aprende, bicho. A direita perde por isso. Mas vamos aqui ouvir, ó. Vamos aqui ouvir o Moro. Por isso que eu defendo. Peraí, esse não. Se o senhor me permite, aqui na pergunta da Fabiana. Já passou bastante tempo, como o senhor disse, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje o senhor não revelaria se o senhor votou a favor ou contra a... Não, senhor, vou manter meu voto secreto nesse caso aí. Porque hoje o país não é tão simples assim. Vamos falar de maneira bastante clara. Então as coisas não são tão lineares como a gente gostaria que fosse. Então eu mantive meu voto secreto na ocasião, também acho que tem que continuar essa coerência de manter o voto secreto até o momento. Senador, preciso insistir, então. O senhor não acha que seria uma traição com o seu eleitorado, já que o senhor é representante do povo e quem votou no senhor gostaria de saber qual foi o voto? Não, porque o voto ele é secreto porque às vezes tem essa necessidade em momentos cruciais de preservar o próprio parlamentar. Mas quando ela falou do celular, você não vota a favor, o senhor disse que não era aquilo ali. Não, o celular fizeram uma interpretação, porque o celular não falava nisso. O celular, alguém me mandou uma mensagem lá... A interpretação estava errada. Então, alguém mandou uma mensagem dizendo que eu não devia falar publicamente o meu voto e interpretando que eu teria votado a favor. Mas a pessoa não conhece meu voto. Todo mundo que votou contra declarou voto. E bate certinho com o número de pessoas que declararam voto contrário. Eu ia ter perguntado pro Moro também, esfregado na cara dele, o tweet dele, de 2020, do dia 27 de maio, que eu acho que ele disse que nenhum país sério as pessoas questionam a decisão da Suprema Corte. O pessoal tava reclamando da perseguição sofrida. Na próxima, me pergunta que quando o Moro foi no Pânico, o Morgado me perguntou, eu sou um Zé Ninguém, mas a vida do Moro eu conheço. Na época eu passei umas perguntas por Morgado e o Moro passou mal. Inclusive depois foi na rede social, falou lá, fake news vindo da Austrália. Ele sabia de onde tava vindo as porradas. A gente bate pra machucar. Que esse daí é... mas eu não vou falar pra não me processar. Isso não vale R$1. Sérgio Moro diz que se não tiver clima político para anistia, que se tente a redução de pena. A anistia só perde força se não for o interesse de toda a direita. Será que este é o caso? Será que esse cara realmente tá lutando por anistia? Tendo ali a anistia. Agora, se não tiver condições políticas de ter anistia, que seja redução de pena. Tirar essas pessoas da cadeia. Não tem como justificar 14 anos de prisão por uma pessoa que passou batom numa estátua. Então, sabe, o próprio Supremo poderia rever essas penas, para começo de conversa. Porque tem espaço para rever as penas, já que tem discussão jurídica sobre
a forma de aplicar, ou eventualmente entender que não houve o golpe em relação a essas pessoas do 8 de janeiro. Mas que se não for assim, que por reforma legislativa. O que não dá para deixar essas pessoas apodrecendo na cadeia ou sujeitos a penas assim tão longas. Esse é o Moro. O Moro. Brilhou, viu, Moro? Brilhou. Em entrevista agora ao programa de Silvio Navarro, o Moro disse que é um apoiador do liberalismo econômico. Nossa, surpresa zero. Liberal, meu, ele acelera. Perguntado repetitivamente sobre o flagra da foto do Estadão, no contexto de se votou ou não no Flávio Dino, ele disse que foi mal interpretado. Insistiu em manter o voto dele secreto e negou que a imagem deixasse claro que ele votou a favor. Sabe essa porcaria aqui, Eduardo? Acho que foi dezembro, né, de 24, que foi a questão do Dino. Ou foi dezembro, ou foi novembro? Acho que foi dezembro. Deixa eu ver aqui dezembro. Vamos ver se minha memória tá boa ou tá ruim. Ai. Não foi aqui não. Já tem lado, inquérito. Não, não foi aqui não. Foi aqui não. Deixa eu ver, novembro. Também não foi novembro. Ai, peraí. Foi 2024 ou 23? Acho que foi 2023, né? Eu tô olhando um ano depois. Deixa eu olhar aqui, dezembro de 23. Deixa eu ver. Ah, foi dezembro de 23. Acertei o mês e errei o ano. Justiça e Segurança Pública aqui, ó. Sérgio Moro tira a máscara. Tá aqui, ó. Como é que prova, mano? Não precisa de nada do Estadão. Tá aqui, ó. Guilherme Kilter, o pet do Deltan, fez a lista. Ó. Todo mundo que disse que ia votar contra e favorável, mas contra tá aqui, ó. O Messias de Jesus republicano, que é um cara de direita, falou que vota contra. O Esprendeu a mim, Magno Malta, Portinho, Flávio Bolsonaro, Alessandro Vieira, Plínio Valério, Marcos Duval, Márcio Vittar e Marcos Rogério, que é exatamente os 10 votos contrários. E com os links aqui das nomeações. Então, assim, o voto do Moro foi a favor. E é fácil de contar, porque o Dino sabia quem ia votar contra. Se tivesse sido 11, o Dino saberia que o Moro votou contra ele. E o Moro tava lá, ó. Abracinho, bonitinho, porque ele tava lá com o caso dele no Senado, né? Então tá aí, velho, sabe? Palhaçada, cara. Palhaçada aí. Vamos parar de gracinha, pô. Vamos parar de gracinha, de fake news. Vamos buscar a verdade, que a verdade importa. Não seja igual o Cláudio Dantas. E só pegar aqui um gancho nessa questão que o Moro é liberal, meu. Em relação às tarifas, Dudu tirou a família Bolsonaro da eleição presidencial de 26. Foi Bolsonaro? Não. Quem tirou Bolsonaro das eleições de 26 foi o TSE, que declarou ele primeiro inelegível, depois o Supremo, que tá o perseguindo. São essas pessoas que tiraram a família Bolsonaro das eleições. E de uma forma, cara, que não dá pra concordar. Mas vamos continuar. Vamos, né? Eu não. Eu espero que não, pelo menos. Votar em Tarcísio, Ratinho ou alguém do Partido Novo. Aí o Idélio, um homem comum, responde ao grande Alexandre Cabral. Isso, eleição onde os opositores estarão presos, pois sem segurança jurídica, só amigos do rei prosperando, INSS pilhando aposentado, endividando crianças, mas o errado é a luta pela liberdade de Eduardo Bolsonaro. Quem é o Alexandre Cabral? Ele é professor de assuntos ligados ao mercado financeiro na B3, né, na Bolsa de Valores. E ele trabalhou em mesa, né, no banco em mesa de banco e asset. Ele acelera, meu. É sempre a turma da Faria Lima. Aí eu falei lá atrás que queria voltar na questão do Pacheco, né? Eu falei, vamos voltar em 2021. Sabe a MP da Liberdade? Pra tentar barrar essa sanha persecutória de censura. Sabe por que ela não foi pra frente? Porque o Pacheco devolveu. Aí tu pergunta, e pode devolver MP? Não. Não que eu saiba. Ele fez, e aí? E aí? Vai fazer o quê? Aí eu fico vendo assim, sabe? Vou pegar aqui a notícia do Pacheco. Pra vocês entenderem meu ponto. Cadê? Recente. Que é esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse.
É esse, pronto. Vou até querer ser naquela. Você entender meu ponto. Tá até a mão assim. O pessoal gosta de falar, né? Não, se Bolsonaro tivesse peitado lá a decisão do Ramagem, tava tudo resolvido. O governo ali deu errado na questão do Ramagem. Era só ter peitado. Num país onde até o presidente do Senado descumpre o regimento, devolve a medida provisória. Vai fazer o quê, velho? Vai mandar a medida provisória de volta? É? Não, vou mandar de volta também. Não vai valer. Não vai valer. A caneta do presidente da República, ela não tem superpoderes. As coisas só funcionam se elas se tornarem reais. Mas ele assinou o papel. Tá aí. Esse é o Brasil. Esse foi o Brasil. É muito fácil hoje ver os engenheiros de obra pronta e querer falar: ai, Bolsonaro, se você tivesse feito isso, você está preso por estratégias ruins. Se tivesse o jornalismo jogando de forma limpa, porque agora até o jornalismo de direita, tipo o Cláudio Dantas, você vê como é que ele atuava na época. Quem que tava falando de Bolsonaro? Qual era a força real que o Bolsonaro tinha? Tudo que Bolsonaro fazia era criminalizado. Na verdade, não que o que ele tentava fazer, antes de fazer, já era criminalizado. Como foram as convocações e a chegada das pessoas em Brasília no dia 6, no dia 5. No dia 7 não teve nada, não teve quebra-quebra. Nunca teve quebra-quebra com Bolsonaro presente. Mas era só nomear a Ramagem, fazer valer como. Esse era o Brasil. Esse era o Brasil real. O Pacheco que abriu a CPI do Fica em Casa foi por provocação também, na época do Barroso. Posso estar enganado, mas foi o Barroso que mandou, acho que ele decida aí que eu tô mandando. Ou engavete ou abra. Engavetar ele não ia. Então, assim, é muito fácil julgar o passado sem conhecer o passado. São mentiras atrás de mentiras. E é esse desinteresse pela verdade da direita, muito bem expressado naquele tweet do Dantas, e que eu sou grato, Dantas. Porque se não fosse seu ataque de pelanca e esse seu comportamento do Botox, eu não teria lembrado dessa história, cara. Eu não teria achado esses tweets. São coisas que a gente precisa relembrar. São histórias que foram ficando no passado e que foram coisas cruciais. Ações reais em prol da liberdade de expressão, contra a censura, contra a desmonetização de todos, sem olhar quem. Para a direita, para a esquerda, para todos os brasileiros. O Brasil liderava o mundo livre nas redes sociais. E a gente jogou isso no lixo, né? Eu não joguei, não. Eu não joguei, não, mas teve gente que jogou. Eu tentei manter de pé o máximo que eu pude. Talvez ainda pudesse ter feito um pouco mais. Sempre podia fazer mais. Isso foi o governo Bolsonaro. Mas vamos continuar que tem mais. Vamos continuar que ainda tem mais. Tem o sabão do Nadalim. Aí eu falei, já tô aqui olhando meus vídeos. Deixa eu voltar um vídeo antes. Por que eu falei um dia antes? Aí foi olhar o vídeo que eu publiquei na manhã do dia 6. 686. Essa era a capa. Tô passando nesse vídeo. Vi essa postagem da Tsuki. Eu falei, rapaz, eu lembro disso. Isso aqui é importante. Isso é importante. Fala muito do Brasil de hoje, da direita de hoje. Nossa, isso aqui é importante. A gente vai dar play e vai assistir juntos. Vamos assistir juntos. Ó. Com vocês, o nosso secretário da alfabetização, Carlos Nadalim, do único governo da história do Brasil que criou uma secretaria só para cuidar de alfabetização. Nenhum governo nunca tinha feito isso antes. Alfabetizar crianças era tão importante para o governo Bolsonaro que tinha uma secretaria só para isso. Quem cobria esse evento na época era o Terça Livre. Ainda existia. 2021. Bons tempos, né? Se a MP de Bolsonaro existisse, eu acho que o canal Terça Livre existiria até hoje. Porque o Alan até explicou que foi uma decisão no final acho que da Google. Mas vamos lá. Bom, esse é o histórico da Secretaria de Alfabetização. Vocês conheciam?
E por que isso está acontecendo? O Ministério da Educação está cumprindo seu papel. Semanalmente está divulgando essas ações. Campanhas publicitárias em rede nacional, rádio, TV. Nós não estamos nos comunicando. Vocês precisam se apropriar dessas ações. Agora eu pergunto aqui, quem já conversou com o diretor da escola de seu bairro sobre essas ações do MEC? Quem aqui já fez uma campanha maciça para que as crianças, sobretudo neste período de pandemia, baixem o Grafogame e zerem esse jogo? Quem aqui já apresentou o curso que ocupa a primeira colocação no portal AMAMEC, que se chama Práticas de Alfabetização, que tem mais de 390 mil inscritos? Será que o problema é que tudo está sendo disponibilizado gratuitamente? E aí nós desconfiamos da qualidade? Então, nós precisamos defender pautas positivas. Chega de descrever a tragédia educacional brasileira e não apresentar nada no lugar. Eu convoco os senhores, por gentileza, apropriem-se dessas ações que foram elaboradas levando em consideração parâmetros internacionais. Ou aquela história toda que a gente contava de combater o analfabetismo funcional era da boca por fora. Então, nós temos agora, em 2 anos e 8 meses, todas essas ações. Eu espero que vocês acessem o site alfabetização.mec.gov.br. E eu preciso finalizar aqui, sem me esquecer do combinado. 2 coisas importantes antes de concluir. A direita precisa inserir em sua pauta discussões sobre políticas públicas educacionais. Políticas públicas educacionais. O Nadalim falando, para de lavar a alma, gente. Para de lavar a alma, fala verdades duras. Ficar aí só reclamando. Começa a levar também uma agenda propositiva. A gente precisa ter uma agenda política pública. Da função do dia é o quê? Um projeto de país. Aqui, obviamente, dedicado à questão educacional. Mudou alguma coisa de lá pra cá? Mudou alguma coisa? Vocês andam escutando aí as pessoas falando, não, temos que pôr projeto de país e discutir algumas coisas? Pô, eu sempre tô tentando trazer um assunto ou outro, falar. Nem se assim uma repetiçãozinha de a mesma ideia. Tarifa você não aplica porque você não produz, não faz sentido. Nem que seja assim de forma simples, vai botando pra frente. A fala do Nadalim acaba aqui, não tá nesse recorte da Tsuki. Mas, na época, em vídeo, eu trouxe a postagem do Fábio, que trabalhava com Nadalim. Fala extremamente sensato e necessário Nadalim. Exige-se técnica para melhorar a qualidade da educação para milhões de crianças vulneráveis do Brasil. Boa vontade apenas resolve questões pontuais e individuais. E tava ali, ó. O secretário do MEC diz que a direita precisa discutir políticas para a educação. Enfim, Nadalim diz que a direita precisa discutir políticas de educação voltadas para a rede pública. Segundo Nadalim, o formato da educação pública induz a rede privada. Não adianta deixar a educação pública de lado em nossas discussões. Não há na direita institutos que discutam políticas públicas educacionais. O secretário também afirmou que há desigualdade no acesso ao ensino no Brasil. As crianças vulneráveis largam atrás das famílias de classe média. Se vir alguém falar isso hoje, se não fosse um Nadalim, ia chamar que, é petista, é de esquerda. Tá falando, não, é só... porque alguém tem vantagem sobre o outro, sabe? Porque a esquerda também gosta de falar sobre isso. Só que tem algumas coisas que são reais. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade na vida do que outras. E a forma de corrigir que o Nadalim propunha é o quê? Vamos focar em políticas públicas e cuidar melhor da educação pública. A direita não reclama tanto da doutrinação? Precisamos nos dedicar a esse tema. Temos hoje no Brasil 38 milhões de alunos na rede pública e nós não vamos dar prioridade à rede pública em nossos debates? Introduzam essa pauta, discutam políticas educacionais, dialoguem com diretores. É muito fácil reclamar. Tem que acabar com a doutrinação na escola, tá? Mas e aí? O que você vai colocar no lugar? Por que você não coloca uma coisa no lugar? E aí Nadalim apresentava isso daqui no final do governo.
Se teve um cara com entregas no governo, se teve uma área com entregas no governo, pra turma que diz, o governo Bolsonaro fez o quê? Nada. Fez nada. É igual os militares. Não lutou a luta que devia contra os seus inimigos, não fez o que o Olavo mandou. É como se o Bolsonaro tivesse uma força de segurança especial, tipo, sei lá, Operação Delta, todo mundo aí de blindados, coisa, e ia caçar os inimigos. Aí pra dar aqui um zoom, né, o que rolou. A fala do Nadalim, ela termina aqui, ó, porque ela foi em 6 de setembro. Então, até agosto de 21, que é quando o Nadalim vai para o CIPEC, evento organizado pelo Eduardo Bolsonaro, já tinha feito até aqui, ó. Então já tinha criação da Secretaria de Alfabetização, publicação do decreto que institui a Política Nacional de Alfabetização. Não, vamos criar uma política pública para alfabetizar as crianças. Vocês não reclamam do Paulo Freire, que ninguém sabe ler, tudo analfabeto funcional? Aí vinha adesão ao PEUS, porque você não tem como resolver nada sem um diagnóstico. O PEUS era uma prova que você fazia para você diagnosticar onde é que estava o problema. Lançamento do caderno do PNA, que é o caderno do Plano Nacional de Alfabetização. Realização da primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências. Lançamento do Conta Pra Mim, que era um programa que, inclusive, não só ajudava a criança a aprender a ler e escrever, mas colocava em um contato maior com a própria família. Nadalim, conservador safado. Lançamento de programa Tempo de Aprender, publicação do edital do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, escolher... e os livros... Pô, tinha lá preocupação real com os livros que estavam sendo lidos. Lançamento da coleção do Livros Contra Pra Mim, tudo gratuito. Parceria entre programas Contra Pra Mim e Criança Feliz, PDD emergencial, recursos para retorno seguro às aulas. Novembro, lançamento do Grafogame, lançamento de curso Práticas de Produção de Texto, lançamento do curso Alfabetização Baseada na Ciência, publicação do edital do PNLD 2023, publicação do Relatório Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, lançamento dos manuais do curso de Alfabetização Baseada em Evidências, primeiro Fórum Nacional de Coordenadores Locais do Programa Tempo de Aprender, lançamento do Sistema Online de Recursos para Alfabetização, que era lá o SORA, lançamento do curso de Certificações Avançadas para Gestores Educacionais de Alfabetização, abertura do Sistema de Gestão dos Programas de Alfabetização e segundo Fórum Nacional de Coordenadores do Programa Tempo de Aprender. Até aqui foi no CIPEC, só que não parou. Lançamento do livro do professor alfabetizador de livro de atividades, lançamento dos módulos em formato de e-book do curso Práticas de Produção de Texto, lançamento da plataforma Avaliações Diagnósticos e Formativas, painéis Tempo de Aprender, desafios e possibilidades para gestores educacionais da alfabetização, e depois ia até o final de 22. Aí vem lá mais fórum, parceria com o ITA para desenvolvimento de aplicativo que afere o nível de fluência de leitura oral por meio de inteligência artificial. Os caras estavam focados em fazer as crianças aprenderem a ler e escrever. E tava lá, cara. Aí volta às aulas, aqui era o Teams, que era outro exame também para saber como a coisa estava, diagnóstico, resolução, piloto, PBA... formação de alfabetizadores, de jovens e adultos. Não, vamos alfabetizar também, né? Que tem muita gente velha que não sabe ler ainda, infelizmente. Tava ali, cara. Qual foi a última medida? Formação em matemática básica elaborada pelo Instituto Nacional de Educação de Singapura. Pois é. Que a povo reclama, né? O Brasil não tem educação, não sabe nem fazer matemática básica. Não, que tem que focar em português e matemática na escola. Isso. Isso aqui. O que é que se falou de educação de 2023 pra cá? Me diz aí. Não surgiu um nome além do Nadalim. Não surgiu um nome pra falar nada. Nada. E ficou por isso mesmo. Direito, homem é direito, vem de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Papo de maluco, velho. Se a gente tá perdendo no buraco... é por falta de memória, falta de esclarecimento, um monte de maluco que só sabe gritar, falta de reconhecimento de quem trabalha para entregar um tipo de resultado, de apoio real, tipo pessoas como Nadalim, as próprias injustiças contra o Bolsonaro, falta de apoio por quem se diz aliado. E assim, enquanto a direita não fizer uma autocrítica em relação a isso e mudar, as pessoas mudarem, sabe? Mudar, cara. Parar de ficar batendo palma e aplaudindo, lacrador, para! Lacrar é importante. O lacrador não é o cara que lacra. É o cara que só faz lacrar. Ele só faz isso. A única coisa que ele tem pra entregar é lacração. Indignação. Ele tá indignado sobre tudo. Tudo. Tudo tá indignado. Tá, mas e aí? É indignação pra sempre? Falando até de gente indignada.
Mário Sabino, ex-patrão aí do Cláudio Dantas, mandou essa aqui, ó. Esse também ajudou na perseguição. É que o Brasil é esculhambado. O Brasil é uma avacalhação. O Brasil é vergonhosamente bagunçado. Em função de todas as mazelas que nos afetam há séculos. Há séculos. Né? Nós somos realmente um país incapaz. Um país de incapazes. Tudo isso está acontecendo é um sinal da falência da minha geração. De uma geração que acreditou que a redemocratização do Brasil significaria um avanço civilizacional. E não significou. Aliás, muito pelo contrário. Nem perto. Então um homem como eu, desta geração, se sente muito fracassado. Porque cada um, à sua maneira, dentro da sua profissão, tentou levar adiante. Uma parcela, pelo menos, de cidadãos tentou levar a coisa adiante e falhou miseravelmente. Então, eu não tenho, repito, nenhuma alegria em esculhambar o Brasil. É que o Brasil é esculhambado. O Brasil é uma avacalhação. O Brasil é vergonhosamente bagunçado. Em função de todas as mazelas que nos afetam há séculos. Há séculos. Né? Nós somos realmente um país incapaz. Um país de incapazes. Bateu a depressão, né, Mário Sabino? É realmente a sua geração, cara, o que vocês fizeram. E vocês taxam de maluco quem discorda de vocês. Só pra encerrar o vídeo, eu fiquei olhando os episódios, né? Voltei em um no tempo, o 685. Era essa a capa do episódio. E aqui, na verdade, só compartilhar com vocês um momento de muita alegria, viu? Era 8h03 da manhã, quando eu postei isso daqui. Eu lembro, acordei de manhã. Tinha uma mensagem de minha mãe. Tinha uma mensagem de minha mãe, não lembro o texto, né? Naquele momento eu falei, caraca, velho. Pra mim isso aqui representou muito no dia, sabe? Foi uma alegria que contagiou meu coração. Lá no CIPEC, ninguém me chamou pra esse evento, né? Todo mundo me odeia. Ninguém me chamou. E eu fiquei nessa. Eu falei, rapaz, não me chamaram, mas eu me fiz presente. Essa fala aqui do Jair, bicho, nossa, me bateu uma felicidade na época sem igual. Mas vou dar play aqui. Hoje, quantas vezes eu ouvi a Bárbara? Quantas vezes eu ouvi o Kim Paim? Quantas vezes eu já ouvi o Gustavo Gaia aqui de Goiânia? Hoje, quantas vezes eu assisto o Augusto Nunes e sua equipe no programa Pega nos Hinos? Sabe, isso tocou demais meu coração. Vai ser bobagem, né? Mas o presidente da República lembrar que tu existe, sabe? E ainda você vê a gente falando assim, ai, Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Cara, Bolsonaro aí deu palco e segue dando palco aí ao longo do tempo para diversas pessoas. Na imprensa, na política. Por isso que eu falo, gente, tem que ter um pouco de gratidão. Tem que ter um pouco de gratidão, sabe? Meu canal cresceu muito antes de Bolsonaro falar de mim. Mas, se não existisse esse cenário bolsonarista, né? Vocês não existissem, né? E muitas dessas pessoas que foram acordando para a política se interessar, muito é por conta de Bolsonaro. Então, não existiria isso, cara, esse cenário. Assim, vou ter vários canais, mais pessoas vão compartilhando, mas estão virando direita, vão se interessando por política. É graças a esse cara, bicho. O que esse cara fez pela história nacional. Ele literalmente deu a vida para existir a direita no Brasil. Eu tô aumentando? Olha, lembra do relato do Carlos que a gente falou no início do vídeo? Bolsonaro simplesmente entregou a própria vida para existir a direita no Brasil. Entregou a própria vida. A própria vida aqui, ó. Minha vida tá aí na meia para levar. Mas vai existir uma direita nesse Brasil. A gente vai ser perseguido, mas vai continuar.
mesmo perseguido. Vão me perseguir, vão perseguir meus aliados, vão perseguir meus filhos, minha família, vão mentir sobre mim. Mas é isso aí, mas vai existir. Vou fazer com que exista. E aos trancos e barrancos, mesmo com os oportunistas, se existe uma direita neste país, é por causa desse cara. Falem, reclamem, chorem, mas foi por causa dele. Jair Messias Bolsonaro. E é isso. Falei que ia levar até o fim, depende do horário, que essa história era importante. Coisas que aconteceram lá atrás e que acho que caem como a luva no momento atual. Pensem bem, sabe? Olhem para os políticos todos. O que eles fizeram ao longo desse tempo? O que eles fizeram, a maior parte dos políticos? O que eles fizeram? O que eles propõem? O que eles estão fazendo, sabe? E pensem, né? Que direita que vocês querem construir? Que direita? Que tem várias. Qual o Brasil que vocês querem para os próximos anos? Porque os anos, gente, eles vão passar. A fala do Nadalim já tem 4 anos, né? Mais de 4 anos. Os anos passam. Então aquilo ali que às vezes fala, pô, tem que resolver o agora. Beleza, tem que resolver o agora. Mas o amanhã vai chegar. O depois de amanhã também. O mês que vem, o ano que vem. A década que vem. Eu acho que uma parte de vocês vão estar vivos nos próximos 20 anos. E aí? A gente tem que resolver o problema do hoje? Tem, mas também tem que olhar lá pra frente. Um olhar muito mais sério do que a gente vem tendo. Tô com as ideias aí, lá com a turma do quinto, para tentar ajudar nesse processo aí da gente dar um passo além, tentar ficar menos burros em relação a essa questão de Brasil, projeto de país, discutir outros assuntos, também agendas propositivas, ver se a gente tira aí, né, nos próximos tempos. Já estamos andando com isso, já tem um certo material sendo produzido. Por hoje é isso, vou mandar todos esses vídeos lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Se não existe o Atlas 2021, pelo menos as histórias vão estar sendo registradas por lá, para quem quiser relembrar no futuro, daqui a 10, 20 anos, tá ali. Tá lá o que aconteceu. Tá lá o que o governo Bolsonaro fez, né? O seu legado vai estar lá, registrado para quem quiser ler. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!